Para falar agora sobre um volante super identificado no Cruzeiro e que pode deixar o clube sem garantir qualquer centavo. Eu me refiro a Lucas Romero, 30 anos de idade, argentino. Ele é o estrangeiro com mais partidas na história do Cruzeiro. Foram 211 jogos. O vínculo dele se encerra em dezembro e o Cruzeiro até agora não chamou o Romero para discutir uma renovação. Enquanto isso, na virada do ano, o Boca Juniors chegou a fazer proposta sem avanços e o Vélez é o mais novo interessado. O clube argentino pretende fechar um pré-contrato com o Romero a partir da metade do ano para contar com o jogador de graça em 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro não muda sua postura apesar do assédio internacional. A intenção de Alexandre Matos, Leonardo Jardim e companhia é entender como é que o Romero se comporta nas primeiras semanas e meses sob o comando do Leonardo Jardim para, a partir daí, levar essa história adiante. Se o Romero performar bem, o Cruzeiro vai fazer uma proposta de renovação, até porque sabe que o volante argentino vai dar prioridade à permanência em Belo Horizonte. Jogador que já havia passado pela Raposa e que em 2020 sai para jogar no Independente e depois no Leão, recontratado em 2024. Quero falar agora sobre James Rodrigues. Acho que a gente vai ter umas boas mudanças. O que você acha que pode acontecer, pelo que você tem de informação? Eu tenho tipo, atacante, pode ser outro, lateral da esquerda. Eu não tenho as informações que você tem, mas... O zagueiro pode ser o Gamarra. Também estou preparado para ver muita coisa diferente e espero ver um time não pronto, né, mas bem organizado pelo Léo Jardim, um time que saiba de fato, que queira chegar rapidamente ao gol, né? É difícil quando a gente... eu não consigo comentar frames de melhores momentos ali do material que foi cedido da Toca da Raposa 2, tanto também do jogo contra o Botafogo, enfim. Eu acho que aí é diferente, com a transmissão, a gente podendo ver o campo ampliado ali, vai conseguir nos dar uma perspectiva muito grande. Cara, eu acho que o principal, pelo menos que eu vou tentar observar nesse jogo, além, claro, os nomes, o time que vai iniciar, mas são os movimentos, sabe? Como esse time se organiza quando tem a bola, como ele quer chegar ao gol, quando ele vai defender, se ele vai em algum momento pressionar o adversário, como é que isso vai ser feito, quando ele tá no próprio campo, como que vai ser... É isso que eu quero ver, é isso que o torcedor do Cruzeiro espera ver, para ter uma ideia, né? Porque a referência de Cruzeiro, o último Cruzeiro que o torcedor viu, não era um Cruzeiro nem de longe do Leonardo Jardim, era um Cruzeiro emergencial montado pelo Leonardo Jardim, né? Era um time assim, bem Frankenstein, porque essa que é a verdade. Tinha início do trabalho do Diniz, com uma pequena passagem do interino Wesley Carvalho, com o Leonardo Jardim. Então eu tô na expectativa para ver, porque sem sombra de dúvidas, amanhã a gente vai ver comportamentos e a escalação. A semana de treinos ainda que ele tem pela frente pode ser que mude, mas eu acho que não vai mudar radicalmente. Não sei que alguém pegue a estrelinha do Mário Bros e comece a treinar de uma forma que ainda não treinou nesses 30 dias, né, para a próxima semana. Vai ser algo muito próximo, eu entendo, do que a gente vai ver contra o Mirassol na outra semana. O Fabrício Bruno volta para ficar à disposição aliás, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu falei na televisão anteontem sobre um problema que acometeu o Fabrício Bruno e por isso ele não fez o jogo treino anterior. E aí as pessoas começaram a dizer, pô, esse cara inventa... Gente, é um problema de ordem familiar, que eu sei o que é, mas não vou entrar, que é um problema importante de ordem familiar, e por isso ele não participou do jogo treino. Foi contra o Botafogo que ele não esteve em campo e... Contra o Pouso Alegre. E o Pouso Alegre também. Então, por isso, problema de ordem familiar. Que eu não vou entrar, é coisa importante na vida dele, por isso, só por isso. Não é questão física, não é questão, porque tá mal nos treinos. Não. É só essa questão familiar. É uma questão importante. E aí, inclusive, vai daqui um afetuoso abraço ao Fabrício Bruno, por causa desse problema aí. Só pra corrigir, mas só por isso. Só pra corrigir, contra o Pouso Alegre ele já estava. Foi na Toca da Raposa, que ele não foi, né? Ele estava treinando, ele só fez a viagem. E recebendo total apoio do clube e tal. E parece que, bom, se ele estava... Possivelmente a situação já foi sanada e tal. Coisa que boa notícia. Que boa, era só uma questão familiar. Nada mais que isso. Dá pra deixar bem claro. Mas aí prossiga, desculpa. Não, eu acho que com o retorno do Fabrício Bruno e a possibilidade de escalar todos os atletas que estarão à disposição aí,
dá pra desenhar um possível Cruzeiro com o Cássio, o William. Eu, então, iria de... Aliás, eu iria de Jesus e Fabrício Bruno, que eu acho que o Jonathan Jesus estava indo muito bem. Mas já que ele vai de Gamarra, então Cássio... Eu não sei se ele vai de Gamarra, já Tô que dizendo ele que o pode Gamarra ir de está Gamarra, treinando tá bom. muito bem e agradando Mas ao coloca o Leonardinho. seu time. Ah, o meu time... Não tenta imaginar o que O meu time seria Cássio, William, Jesus, Fabrício Bruno. E aqui eu vou dar a mão à palmatória a ele, tá? Pra liberar o William, colocar o Vidalba na lateral esquerda. E aí no meio campo, o Wallace, Matheus Henrique. Eu gostaria de ver o time com Matheus Pereira, Wanderson, Dudu e Gabigol. Esse, pra mim, seria o Cruzeiro ideal. Só que se não conseguir competir na cabeça do Jardim, não conseguir competir também em campo, talvez o Cruzeiro faça essa mudança. E aí, dos três que eu considero os diferenciados do meio pra frente, que são Matheus Pereira, Gabigol e Dudu, eu tiraria o Matheus Pereira e pensaria na inclusão de mais um jogador de meio campo. Talvez um Christian, talvez o próprio Eduardo, mas eu acho que eu tenho predileção pelo Christian. Desse time que o Thiago acabou de falar, eu quero levantar uma questão com vocês. Teria outros jogadores que poderiam surpreender e aparecer? E eu vou dar nomes. Caio Jorge ou Lautaro? Acho que o Lautaro é um jogador que pra mim pode entrar nessa... Sabe que eu não Na duvido? rotação. Sabe que eu não duvido de ter... Gente, é chute total, não tem nenhuma informação. Nessa aqui que eu vou falar agora não tem nenhuma informação. Porque eu sei que o Gamarra estava treinando muito bem e agradando o Léo Jardim. O Vidalba não é novidade, convenhamos, né? Que estava treinando na lateral esquerda. Mas o meio-campo de Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira com uma frente de Wanderson, Dudu e Lautaro. Chute total. Mas o Gabigol começa no banco. Chute total. Tá? Não tem nenhuma informação com essa linha de frente aqui. Interessante. Chutando. Interessante. Pra dar um pouco mais de, talvez, de... Energia? Talvez de força. Uma frente mais física, não sei, talvez sim. Recomposição. O Wanderson com o William. Cara, sim. Né? Sim, o Vidalba protegendo mais o Dudu pelo lado esquerdo. Eu acho. Tô chutando. É no mínimo curioso, né? É no mínimo curioso. E pelas... Você iria de Caio Jorge na do Lautaro? Também é uma opção. Você, Valuzeiro? Cara, Também é uma opção. Chute. Não, aliás, chute não. Que você gostaria, aliás. Cara, então, é porque é difícil condicionar o que eu gostaria, e aí não é muretar, sem entender um pouco do trabalho que está sendo realizado. Porque talvez se o que eu gostar de ver em campo for inviável para o Mister, eu retiro meu time de campo. Entende? Porque eu acho que é porque o momento é do Leonardo Jardim, o momento é dele fazer as alternâncias, é dele fazer essas mudanças. Por quê? Porque depois de tudo que ele viu e da forma que ele falou na coletiva após o jogo contra o América, né? Foi após o jogo contra o América que ele pegou e falou de contratações, de nomes de peso, porque o time precisa ser mais físico. Então, o que eu imagino depois dos testes que foram feitos é que a gente vê, pelo menos nesse primeiro tempo contra a equipe do Bragantino, um time diferente, um time com alternâncias para ele poder, mesmo que volte atrás, mas que ele tenha a possibilidade de enxergar algo diferente no elenco que ele tem às mãos. Ontem eu escutei mais uma vez o pessoal do Sul falando do William. O William não será liberado, pessoal. O William não será liberado. E o Léo Jardim não vai liberar o William. É uma ideia de recuperação. Se uma do William, proposta chegar pelo Marlon, eu acho que ele libera o Marlon. Mas o William ele não vai liberar. Ele e o pessoal lá com o no Pedro Sul Lourenço, gente, falando que quer ficar. O Pedro Lourenço Pois falou é. aqui, Falou no programa. Lá no Sul eles continuam falando do vai Inter. falando. Que, aliás, eles estão falando até no Mariano, caso o William não vá. Até no Mariano. Ontem, inclusive... Qual que é a ideia do Inter? Sim. É o Inter? De ter um lateral. Não, de ter um lateral, mas você tem que pensar em perfil, Ontem, modelo de na jogo. mesma frase... Eu não consigo entender e nem William imaginar que seja o Roger e Machado Mariano. responsável por alinhar. Não, se não der o William, eu quero o Mariano. Cara, não sei. Mas não duvido viagem não, é tá? essa? Eu vou até Não daqui a consigo pouco acreditar. confirmar aqui se já não veio uma proposta ou uma sondagem pelo Mariano. Como é que é difícil a posição de laterais. É por isso que mesmo diante da fase difícil de Marlon e Kaique, eu falei, gente, tem que ter calma. Você não sai fazendo assim com lateral no mercado, não. Tá? De maneira nenhuma. Essa formação, eu preciso chamar um intervalo aqui, mas essa formação aqui, vocês conseguem
algo mais físico do que essa? Deixa eu pensar aí, repete aí, por favor, a Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Vidalba, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wanderson pela direita, Dudu pela esquerda e Lautaro mais por dentro? Dá pra fazer uma formação mais no lugar do física que Lautaro. essa? Eu iria de Caio Jorge. Se for pra... Na do Lautaro, Caio Se Jorge? for pra tirar o Gabigol, que eu não faria... Mas esse meio campo aqui de Wallace, Matheus Henrique, eu iria Matheus de Pereira. Caio Jorge no lugar do Lautaro. Esse aí é perfeitinho. Esse aí tá É o seu ótimo. também? É o meu. É o meu. É o seu, Dani? Na questão física, não. Eu não acho o Matheus Pereira tão físico, mas tecnicamente ele é o mas melhor. aí Então, já- Mas aí já você vai- precisa do talento, né? Aí já então, vai de informação. Não dá pra você Aí- ter tudo. Aí já vai de informação. Diz Então. que tá voando nos três. Então. E eu não colocaria o Lautaro nessa de 9 nem como falso 9. Eu acho que o Cruzeiro precisa dessa referência, porque a bola vai chegar. de Só todos os lembrando que ele já cantos jogou agora. nessa função, né? Ele jogou pouco de falso 9 no Cruzeiro. Não, no Cruzeiro não, na- Independente Del Valle. No Independente Del Valle ele jogava de segundo atacante. No Eu Cruzeiro. preciso chamar o intervalo, mas antes tem trânsito com a Larissa de Oliveira. Pedrinho revela bastidores da compra do Cruzeiro. Pedro Lourenço, atual gestor da SAF do Cruzeiro, revelou detalhes inéditos sobre a aquisição do clube e a conversa que teve com Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF. As declarações foram feitas no Cruzeiro Cast, da TV Cruzeiro. Ronaldo decidiu sair após pressão da torcida. A venda da SAF aconteceu após um momento turbulento para Ronaldo. Em abril de 2024, o Cruzeiro empatou com o Alianza, da Colômbia, na Sul-Americana, após abrir 3-0 no placar. A torcida protestou fortemente, chegando a queimar um bandeirão em homenagem ao Fenômeno. Dias antes, o time também havia perdido a final do Campeonato Mineiro para o Atlético MG. Diante da pressão, Ronaldo decidiu repassar o controle do clube a Pedrinho. O empresário, que estava viajando, recebeu várias ligações do ex-jogador. Ele me ligou várias vezes e disse: "Não aguento mais, estou sendo humilhado. O Cruzeiro tem que ser seu", relembrou Pedrinho. Pedrinho quis manter Ronaldo, mas ele recusou. Mesmo assumindo o Cruzeiro, Pedrinho queria que Ronaldo seguisse no projeto, com uma participação menor na SAF. No entanto, o ex-atacante recusou a proposta. "Fiz o convite para que ele continuasse com uma porcentagem menor, mas ele não queria mais fazer parte", afirmou. Transição tranquila e gratidão. A Ronaldo Pedrinho destacou a importância de Ronaldo no processo de reestruturação do Cruzeiro e agradeceu pela forma como ocorreu a transição da SAF. "Ele facilitou todo o processo, tenho grande respeito por ele e quero que continue próximo do clube", concluiu o empresário. E aí, torcedor, o que você achou dessa história? Comente e inscreva-se no Central da Raposa para mais novidades do Cruzeiro.